a professora Raquel Ribeiro na área. Então, vamos dar sequência, ao nosso estudo de língua portuguesa. Nós vamos estudar hoje transitividade verbal. Esse assunto é tão gostoso e é a base para você avançar e subir, aí degraus rumo à sua aprovação. Então, veja só, o que significa transitividade verbal? É você analisar se o verbo exige ou não complemento. É isso que você vai analisar. Então, você vai ver ali se o verbo, ele pede um complemento com ou sem preposição. Você vai analisar se o verbo não exige complemento. Você vai analisar se o verbo ali é aquele chamado verbo de ligação. Isso é a base para você avançar no seu estudo. É essencial que você entenda isto agora, porque lá na frente você vai estudar outros assuntos que dependem desse conhecimento. É a base. Então vamos passo a passo, vamos devagar até o finalzinho da nossa aula. Então, um verbo, ele pode ser transitivo. Transitivo. O que isso significa? Quando que o verbo é transitivo? Eu digo quando ele transita. Ai, Raquel, começou você com essas teorias. Você já vai entender o que eu quero dizer com ele transita. Ou seja, ele exige um complemento. Então, o verbo transitivo é aquele que necessita de um complemento para ter a ideia completa. Por exemplo, eu falo assim para vocês, eu chego aqui e falo assim, olha, gente, eu comprei. Pessoal, eu comprei. Se eu parar aqui, a minha ideia vai estar completa, a minha frase está completa, você entende todo o contexto? Não. Você vai virar para mim e vai falar assim, Raquel, você comprou, mas você comprou o quê? O quê? Não é isso que você vai fazer? Você vai me perguntar. Comprou o quê? Ou seja, a que conclusão nós podemos chegar? Que este verbo, ele é um verbo transitivo. É porque ele precisa de um complemento. Aí eu coloquei agora, eu comprei livros. Eu comprei livros. Pronto, agora a informação está completa. Então, significa que este verbo, ele pede um complemento, ele necessita de um complemento para ter aqui a sua ideia completa. Percebeu? E aí eu vou colocar um outro exemplo para vocês. Ele viu. Ele viu. A ideia está completa? Não. Você vai me perguntar assim, Raquel, viu o quê? Ou então, viu quem? Pode ser também, né? Viu o quê? Viu quem? Aí eu vou colocar aqui, viu o professor. Ele viu o professor ontem lá na esquina. Então, eu posso afirmar que esse verbo, ele é um verbo transitivo? Porque ele precisa de um complemento. Tá comigo até aí? Tô, Raquel, até aí tá fácil, tá suave, Eu tô conseguindo entender tudo. Beleza, então o verbo transitivo é aquele que necessita de um complemento. Eu vou continuar aqui, depois eu vou voltar. Eu não classifiquei ainda, eu só estou colocando exemplos para vocês. Se eu puser assim, eles precisam. Se eu parar aqui, a ideia está completa? Você entende a informação ou você vai me perguntar algo? E aí? Eles precisam. Aí você vai me falar assim, eles precisam. Mas precisam? De que, Raquel? Você não vai me perguntar? Vai. Então, eu posso afirmar que esse verbo é um verbo transitivo? Posso. Por que ele é um verbo transitivo? Porque ele precisa de um complemento.
E aí, então, eu vou ter que colocar esse complemento aqui. Eles precisam de ajuda. Pronto. E agora? A ideia está completa? Eles precisam de ajuda. Agora eu entendo, Raquel, a informação. Agora a ideia está completa. Então, pronto, esse verbo, ele precisa de um complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Vou colocar aqui também. Os alunos acreditam. Os alunos acreditam. Os alunos acreditam. A ideia está completa? Não. Eu preciso de um complemento? Preciso. Então, eu já sei que esse verbo é um verbo transitivo. E qual é a pergunta que você vai me fazer aqui? Eles acreditam. Acreditam em quê? Ou então, em quem? Não há problema algum. Em quem? Então, os alunos acreditam na aprovação. Pronto. Agora a ideia está completa. Percebeu até aí? Então, nós já entendemos o que é um verbo transitivo. É aquele que precisa de um complemento. Vamos voltar para cá. A gente precisa agora classificar esse tal verbo transitivo. Ah, é, Raquel? Tem que classificar? Tem. Você vai ter que classificar esse verbo. O verbo transitivo, ele pode ser classificado como direto e como indireto. Ah, é? É. Quando que o verbo vai ser transitivo, direto? Você se lembra de que eu falei que o verbo transitivo é aquele que transita? Transita para o seu complemento. Então, veja só. Aqui, entre o verbo e o complemento, a preposição. Ah, então vamos nos lembrar rapidamente das preposições? Vamos lá. Não vou colocar todas aqui, não. Só para você se lembrar. A, de, em, para, por, né? Algumas preposições. Então, vai lá. Continuando aqui, ó. Eu comprei livros. Eu tenho preposição aqui, esse termo livros, que completa esse verbo transitivo. É o complemento do verbo transitivo. Complemento? Ué! Os verbos transitivos não são aqueles que precisam de complemento? Então, cadê o complemento do verbo comprei? Tá aqui, é livros. Esse complemento, ele é iniciado com preposição? Não. Então, olha aqui, o trânsito é direto, não há preposição. Então, o trânsito é, ó, direto. Então, este verbo, ele é chamado de verbo transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Porque ele exige um complemento sem preposição. Percebeu? Percebeu até aí? Legal. E aqui, ele viu o professor. Eu tenho preposição aqui nesse complemento, ó, iniciando, introduzindo o complemento. Eu tenho preposição? Não. Então, esse verbo, ele é transitivo direto. O trânsito, ó, entre o verbo e o seu complemento, ó, é direto. Eu não tenho ali uma preposição. Então, esse verbo, ele é chamado de verbo transitivo direto. Tranquilo? Suave até aí? Suave, Raquel, suave. E esse, só para complementar, esse complemento aqui, ele é chamado de quê? Quem se lembra? Objeto direto. Ele é chamado de objeto direto. Aqui, ó, o professor é o complemento. Ele é chamado de objeto direto. Então, todo verbo transitivo, ele vai vir acompanhado de um complemento. Ah, é, Raquel? Claro, por isso que ele é chamado de transitivo, porque ele pede um complemento. Então, todo verbo transitivo vai vir acompanhado de um objeto. É, Raquel, é de um objeto. Então, o verbo transitivo, ele precisa de um complemento. E que complemento é esse? É o objeto.
Quando o verbo for transitivo direto, o complemento é chamado de objeto direto, sem preposição. Quando o verbo é transitivo direto, ele vem seguido de um objeto direto, ou seja, sem preposição. Mas você já viu que existem aqui, ó, já viu que existem, não mostrei, ó, precisam de ajuda. O que ocorreu aqui? O que ocorreu aqui? Apareceu a preposição de. Raquel, eu percebi, apareceu aqui uma preposição. Então, o trânsito não é mais direto. Olha aqui, o trânsito entre o verbo e seu complemento é indireto. Por que indireto? Porque há ali a preposição. O mesmo ocorreu aqui, ó. Os alunos acreditam. A preposição está aqui, ó. Em mais o artigo a. E aí, com a contração, virou na. Então, a preposição está aqui. Então, o trânsito não é mais direto. O trânsito é indireto. Então, esse verbo ele é chamado de verbo transitivo indireto. Tá tranquilo até aí? E esse complemento, ele vai ser chamado de objeto. Mas esse objeto é o objeto indireto. Ué, por que objeto indireto? Porque há preposição que é exigida pelo verbo. Quem precisa de alguma coisa, de alguém. Tranquilo? Aqui, ó, os alunos acreditam na aprovação. Na aprovação é o complemento do verbo transitivo indireto. Então, na aprovação é o objeto indireto. Até aí tá fácil? Tá tranquilo? Suave na nave. Depois eu complico um pouquinho. Então, você entendeu o que é um verbo transitivo. É aquele que precisa de um complemento. Quando não há preposição, o verbo é transitivo. Quando o verbo não exige a preposição, o complemento com preposição, ele é transitivo direto e o complemento é o objeto direto. Quando o verbo exige preposição, o verbo é transitivo e indireto e o seu complemento é o objeto indireto. Até aqui tá suave, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui um outro exemplo. A mãe deu. Se eu parar aqui, a minha informação está completa? A minha frase, a mãe deu. O verbo, ele vai pedir um complemento? Sim ou não? Se eu parar aqui, a mãe deu, você vai me perguntar, a mãe deu? Deu o quê? Não vai? A mãe deu amor. A mãe deu amor. Aí, ainda assim, a ideia ficou completa? A mãe deu amor. Tá, ela deu amor. Mas deu amor a quem, Raquel? Então tá. A quem? Então, veja, ficou apertadinho aqui, eu só vou diminuir um pouquinho para ficar bonito. Para ficar bonito. Deu amor a quem, Raquel? Então, veja, a mãe deu amor aos filhos. Pronto. O que ocorreu aqui? Eu entendi que esse verbo é um verbo transitivo, Raquel, entendeu? Entendi. Por que ele é transitivo? Porque se eu parasse aqui, a mãe deu, a ideia não ficaria completa. Então, eu entendi que ele é um verbo transitivo. E para você, esse verbo, ele é um verbo transitivo direto ou transitivo indireto? Os dois, Raquel. É isso mesmo. Então, esse verbo, ele é transitivo direto e indireto. Ele é bi. A gente diz que ele é bitransitivo. Por quê? Porque ele pede um complemento sem preposição, que está aqui amor, deu o quê? Amor. E um complemento com preposição. Olha a preposição aqui, o a. Então, ó, deu amor, o trânsito é direto.
deu aos filhos, o trânsito é indireto por causa da preposição. Então, esse verbo transitivo direto e indireto, bitransitivo, que a gente diz, ele exige um complemento sem preposição, que é o objeto direto, e um complemento com preposição, que é o objeto indireto. Percebeu aí? Entendeu? Entendeu aqui? Então, existem os verbos transitivos diretos, são aqueles que exigem um objeto direto, sem preposição. Os verbos transitivos indiretos, que exigem um complemento com preposição. E existem os verbos bitransitivos, ou seja, transitivos diretos e indiretos, que exigem um objeto direto e um objeto indireto. Raquel, você pode dar um outro exemplo? Claro! Ó, o funcionário informou o problema ao gerente. Veja, se eu parar aqui, o funcionário informou, a ideia está completa? Não, Raquel. Por que não? Porque eu vou perguntar aqui, ó, informou o quê? O problema a quem? Ao gerente. Então, eu fiz duas perguntas a esse verbo. Então, significa que esse verbo ele é transitivo direto e indireto. O problema que não está preposicionado é o objeto direto. E ao gerente, com a preposição, é o objeto indireto. Percebeu? Então, esse verbo ele é bitransitivo. Ele pede um complemento com preposição e um sem preposição. Até aí tá tranquilo? Então, você já entendeu o que é um verbo transitivo. Tá fácil. Aquele que precisa de complemento. Tranquilo? Então, vou para lá e você vai me dizer, então, o que seria um verbo intransitivo. Se o transitivo precisa, o intransitivo não precisa de complemento. Eu vou apagar aqui, né? Porque para a gente ganhar mais espaço. Então, se o verbo transitivo precisa, o intransitivo, em tese, não precisa de complemento. Ai, já não gostei do em tese. Relaxa, você vai entender tudo hoje. Não precisa de complemento. A informação está completa. Pronto. Se eu fizer isso aqui, ó. O bebê nasceu. Vou pegar outra caneta ali rapidinho e volto, ó. O bebê nasceu. Se eu fizer isso, a ideia está completa? Está completa. O bebê nasceu. A ideia está completa. Então, significa que esse verbo, ele não precisa de um complemento. Então, significa que esse verbo, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. A ideia já está completa aqui. O bebê nasceu. Ele é intransitivo. Pronto, a ideia está completa. Ó, se eu fizer isso aqui, os alunos chegaram. Ó, os alunos chegaram. Ih, os alunos já chegaram. Ao apresentar essa oração, a ideia está completa? E olha, já chegaram. Sim, então significa que esse verbo é um verbo intransitivo. Tá comigo? Tá fácil? Tá suave? Tá suave, Raquel. Até aqui foi. Então, eu vou colocar aqui mais algumas frases e vou fazer algumas perguntas para você. Se eu colocasse aqui, os alunos chegaram cedo, se eu fizesse isso, os alunos chegaram cedo, e perguntasse a você,
esse termo cedo, olha o que eu estou questionando, está completando o verbo chegar? Para você, sim ou não? O termo cedo está completando o verbo chegar? O que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por que não? Porque o verbo chegar, ele é intransitivo. Intransitivo. O que isso significa? Que ele não precisa de complemento. Então, esse termo cedo, ele não está completando esse verbo chegar. Quem completa o verbo é o objeto. Lembra? Quem completa o verbo são os objetos. Por quê? Porque são aqueles verbos que precisam de complemento. Quais são? Os transitivos. Então, os verbos transitivos, eles necessariamente virão acompanhados de objeto. Se o verbo ele é classificado como intransitivo, ele jamais virá acompanhado de um objeto, de um complemento, jamais. Então, significa que esse termo cedo não é o complemento do verbo chegar. Tranquilo? Eu não posso dizer que o cedo é o objeto do verbo chegar, seja direto ou indireto. Ah, é, Raquel, não é não? Não. Então, o papel desse termo cedo aqui é apenas trazer para o contexto uma ideia de tempo. Então, ele é chamado de adjunto adverbial aqui nesse contexto de tempo. Não é o objeto, não é o complemento da forma verbal chegaram. Porque o verbo chegar é intransitivo. Tranquilo até aí? É claro, gente, que a gente tem que analisar sempre o contexto. Como assim, Raquel, analisar o contexto? Eu não entendo isso. A gente não pode suprimir, retirar o verbo do texto, do contexto em que ele está inserido. Por que eu estou dizendo isso? É um erro muito comum dos alunos retirarem os verbos de contexto. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, ela comeu um bolo gostoso. Ela comeu um bolo delicioso. Ela comeu um bolo saboroso. Pronto, tá aqui. Ela comeu um bolo basicão, tá? A gente vai passo a passo, do mais fácil para o mais difícil. Então, se eu fosse analisar esta oração, você me diria que esse verbo comer, ele é o quê? Ele é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação? Você não viu ainda, né? Então deixa pra lá. Você me diria que ele é transitivo, direto, indireto, bitransitivo ou um verbo intransitivo? Raquel, eu faria assim, ó, comeu. Quem come, come alguma coisa. Comeu o quê? Claro, aqui sim. Aqui, nesse contexto, o verbo comer, ele exige um complemento, que está aqui, ó. Comeu o quê? E aí você vai me responder, um bolo, tá aqui. Então, esse verbo, aqui nesse contexto, ele é transitivo direto, porque ele exige um complemento sem a preposição. E aqui está o complemento dele. O objeto direto, aqui ó, verbo transitivo direto, pronto. E o objeto direto. Ah, tranquilo. Agora, se eu chego aqui e falo assim, ai gente, olha, eu chego pra vocês e falo assim, ai, tô satisfeita. Eu já comi. Tô satisfeita, eu já comi. A informação tá completa? Você entendeu aqui a minha informação? Entendi, Raquel. Eu já comi. Ai, gente, tô satisfeita. Eu já comi. Nesse contexto aqui, o verbo comer, ele está acompanhado de um complemento? Eu já comi. Comi o quê? Eu tenho aqui o que foi comido? Não.
Então, nesse contexto, o verbo comer não precisou de um complemento. Então, nesse contexto, o verbo comer, ele vai ser classificado como um verbo intransitivo, porque eu não precisei aqui de um complemento. A ideia já está completa dentro desse contexto. Eu já comi. Você entende a informação. Eu não preciso dizer o que eu comia. Eu só dizer, ó, eu já comi. Você entende a informação. Ah, ela já almoçou, já jantou, seja lá o que for. Dependendo ali do contexto. Ela lanchou, ela já comeu alguma coisa, ela está satisfeita, já comeu. Pronto. Eu não preciso saber o quê. Então, nesse contexto, o verbo comer não veio acompanhado de um complemento. Então, ele é o quê? Intransitivo aqui nesse contexto. Então, o que você não pode fazer? Suprimir o verbo daqui e pensar. Quem come, come alguma coisa. Então, comer é transitivo direto. Então, aqui ele é transitivo direto. Não, aqui ele não é transitivo direto, não. Aqui ele é intransitivo. Então, tem sempre que analisar o contexto. Estamos entendidos até aí? Um outro detalhe importante é o seguinte, eu vou avançar já, mas calma lá. Se eu fizesse isso aqui, ó, ela esqueceu a data da prova. Olha que interessante. Ela esqueceu a data da prova. Eu tenho aqui o verbo esqueceu. Eu quero saber se esse verbo ele é transitivo ou é intransitivo. Se você me disser que ele é transitivo, eu preciso que você me diga se ele é transitivo direto, indireto ou se ele é bi. Diga para mim. Nesse contexto, o verbo esquecer é o quê? Para lá. Se eu parasse aqui, ele esqueceu. Qual pergunta você me faria para obter aqui a resposta? Ela esqueceu. Esqueceu o quê? Não seria essa a pergunta? Esqueceu o quê? Aí eu vou responder a você. A data da prova. Tudo isso aqui é o que ela esqueceu. Ela esqueceu o quê? A data da prova. Então, veja só. Eu quero que você me diga. Esse verbo, ele pediu um complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo direto ou indireto ou bitransitivo? Raquel, eu estou vendo a preposição aqui, ó, da prova. Então, ele é transitivo indireto? De jeito algum. Ele é transitivo a data, o dia da prova. É isso que eu estou dizendo, né? Ela esqueceu o dia da prova, a data da prova. Esse a que está aqui é um artigo. Tá? Não é preposição, é um artigo. Tanto que se eu trocar aqui data por dia, você vai perceber que vai aparecer aqui o artigo o. Ó, ela esqueceu o dia da prova, não é? Então, esse a não é preposição, é artigo. O objeto, o complemento do verbo, isso aqui é o objeto. Esse objeto, ele está sendo iniciado por preposição? Não. A preposição está aparecendo lá no meio do objeto e não no início. Então, se a preposição não está no início do objeto, esse verbo ele é chamado de verbo transitivo direto. Ó. O trânsito é direto entre o verbo e o seu complemento. Não há preposição aqui, ó, encabeçando, iniciando o complemento. Então, esse verbo, ele é transitivo direto e esse objeto, ele é chamado de objeto direto. Tranquilo? Raquel, por que não é objeto direto e objeto indireto? A data é o objeto direto e da prova o objeto indireto. Porque você não pergunta ao verbo assim, ó, esqueceu o quê? De quê? Você não faz duas perguntas ao verbo aqui. Você só faz uma. Se eu perguntar ao verbo, ela esqueceu. Esqueceu o quê? Você vai me responder isso tudo, ó. A data da prova. Percebeu? Então, você não pergunta ao verbo esquecer. Quem esquece, esquece alguma coisa de alguém? Não. Quem esquece, esquece alguma coisa. Então, o verbo esquecer, aqui nesse contexto, ele é transitivo direto. Ele está exigindo um complemento sem preposição, ó, sem
preposição aqui no início. Então, essa preposição que está aqui não caracteriza esse objeto como objeto indireto. Tampouco como objeto direto e objeto indireto. Tranquilo até aí? Tranquilo? Então, eu vou ensinar um macete a vocês. Um macete. Essa pergunta que a gente faz ao verbo, ela ajuda muito a gente a entender a transitividade verbal. Raquel, guardem isso daqui para frente. Sempre que a pergunta ao verbo for essa, ó, o quê? Ou então a pergunta ao verbo for quem? Esqueceu o quê? Esqueceu quem? Ela esqueceu o ex-namorado. Percebeu? Comeu o quê? Né? Viu o quê? Viu quem? Sempre que a sua pergunta for essa ao verbo, o verbo vai ser classificado como verbo transitivo direto. Agora, se a sua pergunta ao verbo for assim, ó, de que? Olha a preposição aparecendo aqui, ó. De quem? Em que? Olha a preposição aí, ó. Em quem? Se a sua pergunta ao verbo for a que? A quem? O verbo, ele vai ser classificado como verbo transitivo indireto. Por quê? Olha a preposição aqui aparecendo, ó. Por causa dessa preposição. Então, veja, sempre que o verbo for transitivo, você vai perguntar a ele que ou quem, que ou quem, que ou quem. Se você não puser a preposição o que ou quem, é transitivo direto. Agora, se você puser a preposição antes do que ou antes do quem, de que, de quem, em quem, a quem, por quê, por quem, né? Ela se apaixonou, por quê, por quem. Então, o verbo vai ser transitivo indireto, se você puser a preposição antes do que ou do quem. Tranquilo? Então, sempre que o verbo for transitivo, vai ser essa pergunta que você vai fazer a ele. Que, quem? Com ou sem preposição. Tranquilo? Vou deixar aqui porque eu vou avançar. Existem também os verbos chamados de ligação. E agora a gente começa a complicar um pouquinho. Raquel, por que complicar? Porque os verbos de ligação, existe ali uma lista, ligação, verbos de ligação. Não são todos os verbos ou qualquer verbo que pode ser considerado verbo de ligação. Não? Não. São os verbos que denotam um estado, indicam um estado do sujeito. Tranquilo? Então, veja só. Tá me pegando aqui, Jeff, no cantinho? Então, eles indicam um estado do sujeito. Um estado que pode ser permanente, um estado que pode ser transitório. Então, veja, ela é inteligente. Um estado que ele pode ser transitório. Ele está triste. Está triste. Então, não é um estado permanente. Pode indicar aqui um estado aparente, né? Eles parecem cansados. Estão vendo? Então, os verbos chamados de ligação são os verbos que indicam um estado do sujeito, né, da frase. Então, esse estado ele pode ser permanente, transitório, pode ser uma mudança de estado. Ele virou tricolor, ele virou professor, percebe? Tornou-se professor. Então, é isso. Os verbos de ligação indicam um estado. E existe uma lista.
Raquel, é que você memoriza lá na escola. Quais são? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar, andar e por aí vai. Percebe? Continuar, né? Eu falei. Então, são verbos considerados verbos de ligação. E qual é o papel desses verbos de ligação? Como o nome diz, ligar. Ligar o sujeito a um atributo. Ligar o sujeito a um atributo. Ligar o sujeito a um atributo. Esse é o papel do verbo de ligação. Ligar o sujeito a um atributo. Então, quando eu digo assim, olha que interessante, sujeito aqui. Raquel, ainda não vi o sujeito. Relaxa, relaxa. Vamos entender o verbo. Depois a gente pensa nisso. Se eu disser para você assim, olha, fulano, Alexandre Soares, tem tantos predicativos. Eu estou querendo dizer para você que ele tem tantos o quê? Qualidades, tem tantos atributos. Sim ou não? Sim ou não? Sim, Raquel. Então, veja só. Se eu digo que ele tem tantos predicativos, eu posso dizer que ele tem qualidades, atributos? Tem, posso. Então, vem cá. Se eu disser que ela é inteligente, inteligente é um atributo dela? Raquel. Uma característica dela? Uma característica permanente, é um estado permanente dela. Ela é inteligente sempre. Então, ela é inteligente. Então, inteligente é um atributo dela, que é o sujeito aqui na oração. Então, eu posso afirmar que inteligente é um predicativo dela? Sim, se é um atributo, é um predicativo. Então, eu posso afirmar que inteligente é o predicativo do sujeito da frase. Posso. Olha que legal. Então, veja só. Esse tal verbo de ligação, ele necessariamente liga o sujeito a um predicativo. O nome disso aqui, inteligente, a função sintática disso aqui é predicativo. Tranquilo? Tranquilo? Então, predicativo. Então, o papel do verbo de ligação é ligar o sujeito a um predicativo, a um atributo. Continuando, ele está triste. Triste é um atributo dele? Então, triste é um predicativo dele? Então, triste é uma característica, uma qualidade, um estado? Então, é o predicativo de quem? Dele, que é o sujeito da frase. Então, eu chamo isso de predicativo do sujeito. Eu tenho aqui o chamado verbo de ligação. Outro, parecem. Esse verbo, ele é de ligação? Se for de ligação, ele vai estar ligando o sujeito a um atributo, a um predicativo. Cansado é um atributo deles? Sim, é atributo deles. Então, é um predicativo deles. Eles, sujeito, então é um predicativo do sujeito. Raquel, aonde você quer chegar com isso? Para tudo. Para o verbo ser chamado de verbo de ligação, ele tem que indicar um estado do sujeito. Isso eu entendi. Você tem a listinha aí no seu material. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar, andar. São verbos considerados de ligação. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, para tais verbos serem considerados de ligação, além de eles aparecerem nessa lista que você está vendo aí, eles devem vir acompanhados de predicativo do sujeito. Raquel? Então, anote. Todo verbo de ligação vai vir acompanhado necessariamente de predicativo do sujeito. Anotou? Cuidado para não anotar errado, hein? Anote assim. Todo
o verbo de ligação vai vir acompanhado de predicativo. Vai vir, hein? Vai vir. Acompanhado de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito nada mais é do que um atributo, uma característica, uma qualidade, um estado do sujeito. Entenderam isso? Ah, entendi, Raquel. Então, não basta o verbo de ligação aparecer nessa lista. Ah, eu encontrei aqui o verbo estar. O verbo estar é verbo de ligação. Por quê? Porque ele está na lista. Ah, é? Então, pega essa daqui, vou para lá. Pega essa daqui, então, que eu quero ver. Pega essa daqui que eu quero ver. Pegue. Veja, você está me dizendo que o verbo estar é verbo de ligação. Você está me dizendo isso. Eu estou. Ó, ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Claro que ele é verbo de ligação. Ah, ele é verbo de ligação, né? Peraí. Se eu fizer isso aqui, ó. A mulher está animada. Ah, ela tá animada. Sou eu, ó. A mulher está animada. Tô animada. A mulher está no Rio de Janeiro, RJ. Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. A mulher está animada. Esse verbo aqui está na lista? Sim. Ser, estar, permanecer é o segundo aí da lista. Ah, legal. Então é verbo de ligação, não preciso fazer mais nada. Pode parar, tarado. Pode parar, tarada. Analise todo o contexto. Veja comigo. Esse verbo de ligação está ligando o sujeito a um atributo? Está. Animada não é um atributo da mulher? É. Uma qualidade? É. Um predicativo? É. Então, eu tenho aqui o predicativo dela, da mulher. Predicativo do sujeito. Legal. Então, verdade. Você acertou. É um verbo de ligação. Falei, Raquel. Você quer complicar. Agora, fica aqui comigo. A mulher está no Rio de Janeiro. A mulher está aqui, o sujeito. Continua sendo a mulher. Eu quero saber se no Rio de Janeiro é um atributo da mulher. É um atributo da mulher? Não. É uma qualidade, uma característica da mulher? É um estado, né, físico ou emocional em que ela se encontra? Não. Então, no Rio de Janeiro não é um predicativo. Então, se eu não tenho predicativo, esse verbo não pode ser de ligação. Chupa. Não, Raquel, não pode ser de ligação. Então, ele é o quê? Para tudo. Vamos perguntar ao verbo? Olha, eu vou colocar aqui a lista para você. O que esse verbo pode ser? Transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação. Ah, não, peraí, ainda pulei um aqui. O be, transitivo direto, indireto, intransitivo ou verbo de ligação. Eu quero saber aqui, de ligação você já sabe que ele não é. No, porque eu não tenho predicativo. Ele até está na lista, mas não tem predicativo. Então, ele não é de ligação. Estamos entendidos? Legal. Transitivo direto também não é, porque aqui apareceu o quê? Preposição, no. No é em mais o. Então, transitivo direto ele também não é. Não é isso? Então, eu tenho essas opções. Então, bi também não pode ser, porque se eu não tenho objeto direto, né? Então, bitransitivo ele também não pode ser. Com dois complementos, né? Concorda? Então, eu fiquei com essas duas opções. Transitivo indireto e intransitivo. Para tudo. Vamos ali para o ladinho. De ladinho. Vem de ladinho, Jeff. Vamos fazer uma pergunta ao verbo. A mulher está. Você me perguntaria assim, a mulher está em que ou em quem? Né? Apareceu a preposição em ali, né?
de quem, a quem, o quem? Seria essa pergunta que você faria ao verbo ali naquela frase? A mulher está no Rio de Janeiro. Se eu parasse no está, a mulher está. Qual pergunta você faria ao verbo? O quê? A mulher está o quê? Aí eu respondo no Rio de Janeiro. A mulher está quem? No Rio de Janeiro. Não, não seria essa pergunta que eu faria, não. Eu faria assim, Raquel, a mulher está onde? Para obter aquela resposta ali no Rio de Janeiro. Entendeu o raciocínio? Então volta para cá. A pergunta aqui nesse contexto para o verbo seria essa, ó. A mulher está onde? A mulher está onde? Aí eu respondo, no Rio de Janeiro. Então, se eu não perguntei ao verbo que ou quem, significa que esse verbo não é transitivo. Para o verbo ser transitivo, eu tenho que perguntar ao verbo que ou quem, lembra? Se eu estou perguntando onde traz aqui para o contexto uma circunstância de lugar. Eu estou querendo saber o lugar em que ela se encontra. Então, o que eu tenho aqui não é um objeto indireto. O que eu tenho aqui é o chamado adjunto adverbial de lugar. Por quê? Porque o que eu estou querendo saber é a circunstância de lugar. É o lugar em que ela se encontra. Então, eu não tenho aqui objeto. O que eu tenho aqui, se eu tenho uma noção, uma ideia, uma circunstância, seja de tempo, seja de lugar, seja de modo, seja aqui de meio, não importa. Se eu estou de causa, se eu estou aqui buscando, perguntando ao verbo uma circunstância, onde é lugar? Como é modo? Quando é tempo? O que eu estou buscando não é o objeto, é o adjunto adverbial de lugar. Então, o adjunto adverbial, aqui nesse caso de lugar. Então, se esse verbo não pode ser por eliminação, ele não pode ser de ligação, ele não pode ser transitivo direto, ele não pode ser transitivo direto e indireto. Ele só pode ser transitivo indireto ou intransitivo, né? Porque aqui apareceu a preposição, então ele só pode ser transitivo indireto ou intransitivo. Por que ele não é transitivo indireto? Porque o que eu estou encontrando aqui traz uma circunstância de lugar. E o objeto, seja ele direto, seja ele indireto, ele não traz para o contexto uma circunstância de lugar, ou de tempo, ou de modo, nada disso. O papel do objeto é apenas completar o verbo. Ele não traz ali para o contexto uma noção de lugar, de modo, de meio, de instrumento, de causa. Não. Quem faz isso é o adjunto adverbial de lugar. Então, ele não pode ser transitivo indireto. Então, só me restou o quê? Classificar esse verbo como verbo intransitivo. Aí você vai parar e falar assim, mas Raquel, se eu parar aqui, a mulher está, a ideia não está completa. Foi esse o raciocínio que eu fiz. Se eu parar aqui, a mulher está, não está completa. Mas aí você me pergunta o quê? Está onde? Não é isso? Então, se você está me perguntando onde, o que você está buscando aqui é a noção de lugar, é a circunstância de lugar. Isso não vai ser chamado de objeto indireto, e sim de adjunto adverbial de lugar. Então, esse verbo não vai poder ser classificado como verbo transitivo indireto, mesmo não tendo a sua ideia completa. Então, os verbos intransitivos, em alguns contextos, eles não têm a ideia completa. Mas o termo que vai ser utilizado para complementar essa ideia é o adjunto adverbial e não o objeto, porque os verbos intransitivos jamais virão acompanhados de objeto. Tranquilo? Jamais virão acompanhados de objeto. Eu vou apresentar outro exemplo para vocês, que eu acho que isso aqui vai ficar mais claro. Veja só. Olha que interessante. Acompanhe isso. Pode parecer difícil nesse primeiro momento, mas vai ficar fácil, vai ficar fácil. Se eu puser assim, ó, a secretária mora.
Se eu parar aqui, a ideia não está completa. Você concorda comigo? A secretária mora. Não está completa. Mas você vai me perguntar o quê? Mora o quê? Mora quem? Mora onde? A secretária mora onde? Mora no Meier. A secretária mora no Meier. Então, veja, Meier é um bairro aqui da cidade do Rio de Janeiro. A secretária mora no Meier. Veja. Então, Meier aqui é a circunstância de lugar, não é isso? Então, se eu tenho circunstância de lugar, eu tenho adjunto adverbial de lugar e não objeto indireto. Então, como eu não tenho objeto direto, não tenho objeto indireto, esse verbo não pode ser classificado como transitivo. Então, o morar não está na lista do verbo de ligação, então ele vai ser classificado como verbo intransitivo. Então, sempre que você perguntar ao verbo onde, aonde, você está buscando o adjunto adverbial e não o objeto. Tranquilo? Entendeu isso? Eu vou completar a nossa lacuna, a nossa tabelinha aqui. Outro exemplo que eu vou colocar para vocês. O funcionário foi ao cartório. O funcionário foi ao cartório. O funcionário foi. Qual a pergunta que você vai me fazer aqui? O funcionário foi aonde? Raquel, eu não sei quando usar onde aonde. Deixa isso para lá, mais para frente a gente vai ver isso. O funcionário foi. Foi aonde? Ao cartório. Então, sempre que você perguntar o verbo onde, aonde, o que você está buscando não é o objeto. O que você está buscando é o adjunto adverbial de lugar. E aí, esse verbo aqui, nesse contexto, ele vai ser classificado como intransitivo. Por quê? Porque eu não tenho aqui um objeto, né? Não, o verbo ir, aqui foi o verbo ir. Não pode ser de ligação, né? Não pode ser de ligação, ele não indica o estado. Então, isso em uma ação, é o ato de ir, então de ligação ele não pode ser. Não pode ser transitivo direto porque não tem objeto direto, não pode ser transitivo indireto porque não tem objeto indireto, não pode ser de ligação. Então, só restou o quê? Esse verbo ser classificado como intransitivo. Percebeu? Então, muito cuidado. Sempre que você perguntar o verbo onde, aonde, o que você está encontrando ali não é o objeto indireto, é o adjunto adverbial de lugar. Tranquilo? E aí, aqui nesse contexto, esse verbo é intransitivo. Então, voltando ao verbo de ligação, vou colocar um outro exemplo aqui para você classificar. A menina permanece doente. A menina permanece doente. A menina permanece em casa. Analise para mim essas duas orações. Se eu disser para você, a menina permanece doente, o permanecer, ele se encontra na lista dos verbos de ligação? Sim, indica um estado, né? Permanecer, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer também. Então, a menina permanece doente. Então, esse verbo, ele é um verbo de ligação. Pode ser um verbo de ligação. Mas para ser verbo de ligação, tem que estar ligando o sujeito a um predicativo. Eu tenho predicativo aqui? Tenho. Doente é um atributo, é um predicativo da menina, é um predicativo do sujeito. Então, esse verbo é, de fato, verbo de ligação. Agora, aqui embaixo, a menina permanece em casa. Em casa é o estado dela, uma característica dela? Não, é o local onde ela se encontra. A menina permanece onde? Onde? Em casa. Então, em casa não é o predicativo dela, é o lugar. Então, é o adjunto adverbial de lugar. Então, permanece não pode ser de ligação. Aqui, nesse contexto, ele é intransitivo, por eliminação, porque ele não pode ser de ligação
porque não tem predicativo. Ele não pode ser transitivo direto nem indireto, porque eu não tenho objeto. Então, só me restou chamá-lo de verbo intransitivo, mesmo não tendo a sua ideia completa. Tranquilo? Porque o que eu tenho aqui acompanhando esse verbo é uma circunstância de lugar. Os objetos não trazem para a oração uma circunstância de lugar, nada disso, de tempo, nada disso. Então, vou completar aqui a minha tabela. Então, sempre que você perguntar o verbo o que, quem, de quem, em quem, a quem, por quem, o verbo vai ser transitivo indireto. E o que você obtiver aqui como resposta vai ser o objeto direto, e aqui o que você obtiver como resposta vai ser o objeto indireto. Agora, quando você começar a perguntar ao verbo assim, quando? Ou então, onde? Aonde? Ou então, por quê? Ou então, como? O que você está buscando aqui é circunstância. Você está buscando circunstância de tempo, quando é tempo, onde, aonde, lugar, porque é causa, como é modo. Então, o que você passa a buscar aqui é fofoca, é mais do que você deveria saber. Então, o que você começa a buscar aqui é adjunto adverbial e não objeto. Então, quando a sua pergunta ao verbo começa a sair do que e quem, o que e quem, quando você extrapola isso, quando você passa a buscar circunstância, que e quem é genérico, é objeto. Agora, quando você começa a buscar circunstância, quando? Quando é lugar. Quando é lugar, desculpa. Quando é tempo. Onde é lugar. Como é modo. Porque é causa. Então, quando você começa a buscar essa circunstância, o que você tem aí não é objeto. O que você passa a ter é adjunto adverbial. Tranquilo? E aí você consegue analisar o verbo. Então, você deve estar se perguntando assim, Raquel, então sempre que aparecer objeto direto, o verbo é transitivo direto. Sempre que aparecer objeto indireto, o verbo é transitivo indireto. Sempre que aparecer objeto direto e indireto, o verbo é bitransitivo. E sempre que aparecer adjunto adverbial, o verbo vai ser intransitivo. Não foi isso que eu disse, não. Presta atenção. Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou botar o ladrão, mas espera aí, deixa. Eu comia um bolo. Lembra? Eu comia na padaria. E eu comia um bolo na padaria. Pronto, eu acho que isso aqui vai ajudar vocês. Veja, eu tenho o verbo comer nesse contexto, neste e neste. Vou trocar a caneta, porque essa já está com carga. Em 3 contextos diferentes. Eu quero que você me diga se a transitividade verbal dele é igual nos 3, a mesma. Por quê? Porque quem come, come alguma coisa. Comeu o quê? Para, respira, analise o contexto. Nesse daqui, eu comi. Qual é a pergunta que você vai fazer ao verbo para obter essa resposta aqui, ó? Eu comi. Comi o quê? Aí você vai me responder, um bolo. Então, se eu pergunto o que é o verbo, é porque ele é transitivo direto e essa minha resposta é o objeto direto. Entendeu o raciocínio? Agora, vem pra cá. Eu comi o quê? Na padaria? Dá? Não. Para eu obter essa resposta aqui, qual é a pergunta que eu faço ao verbo? Eu comi onde? Não é isso? Na padaria. Aí faz sentido, é coerente, não é? Então, se eu perguntei ao verbo onde, o que eu estou buscando? O lugar, ou seja, eu estou buscando o adjunto adverbial de lugar.
Para tudo. Esse verbo ele vai ser classificado como intransitivo. Por quê? Porque eu não tenho objeto direto aqui, não tenho objeto indireto aqui. Então, ele não pode ser transitivo. De ligação, muito menos. Comer nunca vai ser verbo de ligação. Então, já está fora. Ele não está na lista. Então, ele já está fora. Então, só me restou aqui, por eliminação, classificar esse verbo como intransitivo. Tranquilo? Agora, vem para cá. Eu comia o quê? Um bolo. Essa foi a pergunta que eu fiz ao verbo. Onde? Na padaria. Então, veja, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um verbo transitivo direto com o seu objeto direto e eu tenho aqui o lugar. Onde é lugar? Então, é adjunto adverbial de lugar. Então, o que eu tenho? Eu tenho um verbo transitivo direto com adjunto adverbial. Isso é possível? Claro que é. O adjunto adverbial, ele pode aparecer com qualquer verbo, seja transitivo direto, seja transitivo indireto, seja bitransitivo, seja intransitivo, seja de ligação, não importa. Ele aparece ali na oração para trazer uma circunstância, uma noção de lugar, onde aquela ação se realizou, ou então quando ela se realizou, ou então como ela se realizou. Percebeu? Então, o adjunto adverbial ele pode aparecer com qualquer verbo, não só com verbo intransitivo. Nas orações aqui, nessa daqui, o verbo é intransitivo, porque eu não tenho objeto, não tenho aqui verbo de ligação, então ele é intransitivo. Eu fui por eliminação, mostrando a vocês isso. Tranquilo? Então, o adjunto adverbial, ele não aparece só com verbo intransitivo, não. Vou colocar um outro exemplo, olha que legal. Eles eram felizes naquela cidade. Ó, eles eram felizes naquela cidade. Eram é o verbo ser, verbo de ligação. Por que é um verbo de ligação? Porque está ligando o sujeito a um atributo, a um predicativo. Então, ele é verbo de ligação, ser. É o top 1 da lista. Eles eram felizes onde? Onde? Naquela cidade. Então, naquela cidade é o adjunto adverbial de lugar. Entenderam isso? Então, eu posso ter adjunto adverbial com verbo de ligação, com verbo transitivo direto, com verbo intransitivo, com transitivo direto e indireto. Tranquilo? Então, essa pergunta, vou voltar aqui. Isso aqui ajuda muito vocês, ajuda muito, ajuda a entender ali a transitividade verbal. Sempre que o verbo for transitivo, seja direto ou indireto, a sua pergunta a ele vai ser o que, quem, de que, de quem. Você já entendeu isso? Com ou sem preposição. Que ou quem, com ou sem preposição. E aí você vai encontrar o objeto direto e o objeto indireto. Quando você começar a fazer perguntas, eu falo assim, fazer fofoca, buscar circunstância de tempo, de lugar, de causa, de modo, de meio e por aí vai, você começa a querer saber demais a circunstância. Então, você começa a buscar não o complemento do verbo, o objeto. Você passa a buscar o adjunto adverbial, de tempo, de lugar, de causa, de modo e por aí vai. Entenderam isso? Entenderam? Então, só recapitulando. Para o verbo de ligação ser considerado de ligação, não basta se encontrar na tal listinha. Ele deve vir acompanhado de quem? De quem? De quem? Do predicativo. Tranquilo até aí? Beleza? Suave? Eu vou avançar mais um pouquinho. Existem alguns verbos, gente. É claro que eu não coloquei para vocês uma lista taxativa no material. Eu coloquei uma lista exemplificativa. Existem muitos outros verbos com a tal da predicação oscilante, né? Com a transitividade oscilante. Como assim, Raquel? Transitividade oscilante. Vou mostrar a você. Um verbo que aparece bastante em prova é o verbo atender. Veja,
Atender. Eu escrevi atendeu. Pera, não coloquei o que eu dei. A secretária atendeu o pedido do chefe. A secretária atendeu o pedido do chefe. Aqui está o verbo atender. Se você fosse analisar neste contexto, você me diria que esse verbo atender é o quê? Transitivo direto, indireto, intransitivo ou de ligação. Veja o que eu tenho aqui, ó, o pedido do chefe. Então, qual é a pergunta que você vai fazer ao verbo? A secretária atendeu. Atendeu o quê? Não é isso? Atendeu o pedido do chefe. Então, se eu perguntei o quê sem a preposição, é porque eu estou buscando aqui o objeto direto, né? Ele é transitivo direto e eu tenho aqui o objeto direto. Mas esse mesmo verbo, ele pode ser empregado, a secretária atendeu ao pedido do chefe. Veja o que eu fiz agora. Eu coloquei uma preposição aqui, encabeçando o complemento. Então, significa que agora atendeu. Qual é a pergunta que você vai me fazer agora aqui? Atendeu a quê? Ao pedido do chefe. Então, este verbo agora, ele é transitivo indireto, seguido do seu objeto indireto. Então, esse verbo atender é um verbo com a predicação ali oscilante, ou seja, ele pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto, né? E não altero aqui o seu sentido. Se você for ao dicionário, existem dicionários de regência, né, em que ali há a regência verbal, né? Exatamente isso, se o verbo pede ou não preposição. Se você for um dicionário Wise, por exemplo, há lá se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo, além do significado, aparece se o verbo é transitivo direto, indireto, intransitivo, de ligação e por aí vai. Então, se você olhar lá o verbo atender, você vai ver que ele pode ser tanto transitivo direto como indireto com qualquer sentido. Tanto faz. Pode ser no sentido de atender, né, prestar um atendimento, pode ser no sentido de atender o telefone ou ao telefone, não importa. Ele vai ter essa predicação oscilante. Ah, Raquel, aí ferrou. Como é que eu vou saber? É chatinho porque você tem que treinar, fazer exercícios para poder fixar isso. Vou dar um outro exemplo. O verbo gozar. Ela gozou, né, no sentido de usufruir as ou das férias. Tanto faz. Eu posso gozar alguma coisa ou gozar de alguma coisa. Então, esse é um outro verbo com essa predicação oscilante, podendo ser tanto transitivo direto como transitivo indireto. Se ele for transitivo indireto, ele virá acompanhado da preposição de. O mesmo com usufruir. Usufruiu o carro novo ou usufruir do carro novo. Pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto. Tranquilo? E aí eu vou aproveitar para plantar uma sementinha. Ó, eu chamei o rapaz de idiota. Eu chamei o rapaz de idiota. Aqui, o verbo chamar, ele é transitivo direto, porque ele vem acompanhado de um complemento sem preposição. Raquel, e de idiota é o quê? Ah, surpresa. Uma hora você vai ver. É um atributo do rapaz, tá?
Não é um complemento do chamar, é um atributo do rapaz. Não é para você entender isso agora mesmo, tá? Não vou me prender a isso. Então, o verbo chamar aqui é transitivo direto. Mas eu também poderia colocar dessa forma, ó. Eu chamei ao rapaz de idiota. Idiota. É, Raquel? É. Tanto faz eu empregar esse verbo, né, no sentido de chamar, de atribuir a ele, né, alguma característica, tanto como transitivo direto, como transitivo indireto. Ao rapaz aqui é o objeto indireto. Então, ele tem essa predicação oscilante. E aí, você pode ter visto aí no seu material que essa preposição de, ela pode aparecer ou não. Chamei o rapaz idiota, chamei o rapaz idiota. Tanto faz, né? Vou botar assim o de. Você vai ver que ora pode aparecer, ora pode não aparecer. A preposição dela também é opcional, mas isso aí faz parte de outra parte da matéria, é um atributo do rapaz, só para você não se perder. Então, o que eu quero mostrar a vocês? Essa tal predicação oscilante, esses verbos que têm dupla possibilidade, podendo ser transitivo direto ou transitivo indireto. Tranquilo? E com o mesmo sentido, tá? Isso é importante. Não há alteração do sentido aqui. É preservando o sentido original do verbo. Porque lá na frente você vai ver que existem alguns verbos que vão mudar a predicação, mas também vão alterar o sentido. Por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto, assistiu ao filme. No sentido de, por exemplo, morar, né, residir, ele é intransitivo, né? Não exige complemento. Então, mas muda o sentido dele. Aqui não. Eu estou falando na preservação do sentido original desses verbos. E isso também não se confunde com o contexto, né? Lembra do comer que eu coloquei para vocês? Então, vou voltar para cá. Isso também não se confunde com o contexto. O comer aqui, ele é transitivo direto. Aqui o comer, ele é intransitivo. Aqui ele também é transitivo direto. Dependendo do contexto, o verbo também pode vir acompanhado do complemento ou não, sendo intransitivo. O que eu estou mostrando a vocês aqui, no chamar, no desfrutar, usufruir, gozar, esses verbos, chamar, eles com a mesma estrutura, eu posso colocar ou não a preposição e o sentido não vai ser alterado. Então, eles têm essa predicação oscilante. Estamos entendidos? Então, não se esqueça disso aqui, hein? Por favor, isso aqui vai ajudar muito, muito vocês ao longo do estudo. Não se esqueça disso. Sempre que você fizer essa pergunta ao verbo, você está fazendo fofoca, você está buscando adjunto adverbial. Quando você fizer essa pergunta, o que, quem e as variações, você está buscando o objeto direto e o objeto indireto. Não se esqueçam disso, isso vai ajudar muito no estudo de vocês. Então, nós vimos os verbos transitivos, os intransitivos, os verbos de ligação e também esses verbos com a predicação oscilante. Beleza? Bons estudos, um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.